A profecia oculta. O último segredo do Vaticano. Nas entranhas abafadas e inalcançáveis do Vaticano, onde a luz do sol jamais penetra, e onde o silêncio pesa mais do que o chumbo, existe uma sala conhecida apenas por poucos membros da elite eclesiástica. É o Arquivo Apostólico Vaticano, antes chamado de Arquivo Secreto. E lá, entre manuscritos corroídos pelo tempo, documentos de sangue e pergaminhos selados com cera antiga, repousa um códice envolto em trevas e temor. Trata-se da profecia dos papas, atribuída a um obscuro monge irlandês do século XII chamado São Malaquias, homem santo ou um visionário condenado. Diz a tradição que após uma peregrinação a Roma em 1139, Malaquias foi tomado por uma série de visões intensas. Não sonhos comuns, mas delírios lúcidos, acompanhados de febres inexplicáveis e olhos esbugalhados que enxergavam o tempo como se fossem janelas abertas. Em seu quarto simples, longe de olhares curiosos, ele escreveu 112 frases curtas em latim, cada uma correspondendo a um futuro papa. Não com nomes, mas com enigmas simbólicos, imagens codificadas e pistas assustadoramente precisas. Alguns estudiosos tentaram explicar essas frases como coincidências, mas não conseguiram negar a precisão absurda de certos trechos. Brasões, nacionalidades, até mesmo mortes prematuras pareciam estar previstas ali, séculos antes de acontecerem. Mas é a última frase, a de número 112, que lançou uma sombra perpétua sobre os corredores de mármore do Vaticano. Enquanto as 111 anteriores apontavam apenas fragmentos simbólicos, pastor angélicos, de Gloria Olivae, Lilium et Rosa. A derradeira é diferente. Longa, direta, apocalíptica. In persecutione extrema, SRI sedebit Petrus Romanus, qui pacet ovis in multis tribulationibus, quibus transactis civitas septicolis diruetur. An judex tremendus judicabit populum suum. Finis tradução. Durante a perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que alimentará seu rebanho em meio a muitas tribulações. Passadas estas, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. Fim. Essa frase não era apenas um aviso, era uma sentença final. Por séculos os papas evitaram comentar sobre o texto. Alguns estudiosos afirmam que, após o Concílio de Trento, ele foi deliberadamente ocultado, classificado como heresia silenciosa, mas outros dizem que cada novo pontífice, ao assumir a cátedra de Pedro, recebe em mãos uma cópia da profecia, como quem recebe um testamento sombrio. Hoje, após 111 papas terem ocupado o trono de São Pedro, resta apenas um nome a ser cumprido: Petrus Romanus. E é aqui que o medo começa. O enigma dos crípticos latinos. Cada frase da profecia é um quebra-cabeça envolto em simbolismo obscuro, onde palavras simples ocultam significados complexos e profundos. Ao longo dos séculos, essas mensagens foram decifradas com cautela e reverência, revelando uma precisão que surpreende até os mais céticos. Até o pontificado de Urbano VII, em 1590, as descrições coincidiam de forma inquietante com os papas que assumiam o trono de São Pedro. Símbolos heráldicos, alusões veladas a características pessoais, contextos históricos e até datas sutis se alinhavam perfeitamente. Quase como se o futuro tivesse sido capturado numa teia invisível e guardado a 7 chaves. Porém, após esse ponto, as palavras perderam a nitidez e tornaram-se progressivamente ambíguas, mergulhadas em metáforas espessas e imagens quase indecifráveis. A clareza foi trocada por mistério, como se o segredo final tivesse sido deliberadamente camuflado, protegido por véus impenetráveis. Em 1595, um monge beneditino resolveu trazer a profecia à luz do público, publicando-a em um folheto destinado à elite clerical e intelectual. Essa divulgação causou furor. Enquanto alguns viram uma revelação divina, outros suspeitaram que o documento havia sido adulterado. Diversos teólogos e historiadores acreditam que as partes mais recentes do texto, as que indicam os últimos papas, foram inseridas artificialmente,
não com a intenção de prever, mas sim de manipular o futuro do papado. Essas passagens seriam um artifício para legitimar certos candidatos ao trono papal, ou para incutir temor e controle entre os fiéis. Assim, o que era um possível vislumbre do destino da Igreja tornou-se um mistério ainda maior, permeado por dúvidas sobre autenticidade, manipulação e profecias forjadas no fogo de interesses ocultos. E é neste ponto que o enigma permanece. Será que estamos diante de uma verdade ancestral? Ou de uma narrativa moldada pelo medo e pela política? Petrus Romanus, o último Papa, a profecia final, aquela que ecoa nas sombras do tempo, carrega um peso que transcende séculos e desafia até os mais céticos. Gravada em latim arcaico, a frase que encerra a sequência dos papas parece mais uma sentença do que uma previsão. In persecutione extrema sanctae Romanae ecclesiae sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus, quibus transactis civitas septicolis diruetur, et judex tremendus, judicabit populum suum. Finis a tradução literal destila um cenário apocalíptico. Em meio à perseguição máxima da Santa Igreja Romana, sentar-se-á no trono Pedro, o Romano, um pastor que conduzirá seu rebanho através de sofrimentos profundos e inumeráveis provações. Só após essas tormentas, a cidade das 7 colinas, Roma, o coração do catolicismo, será reduzida à ruína. E então, o juiz terrível, uma entidade que parece transcender o próprio conceito humano de justiça, fará seu julgamento final sobre o povo. Este último Papa não é apenas um líder espiritual, mas uma figura enigmática, carregando sobre os ombros o destino de uma igreja à beira do colapso e um mundo que sangra sob a sombra da destruição iminente. O título Petrus Romanus, Pedro o Romano, é carregado de simbolismo e mistério. Não necessariamente se refere a um nome próprio, mas pode indicar o último pontífice a governar desde Roma antes do fim dos tempos, ou o último em uma linhagem que remonta diretamente ao apóstolo Pedro, o primeiro Papa. Esta profecia, porém, não é apenas uma previsão, é um aviso. Um presságio de que a era atual está próxima do seu desfecho e que o futuro do Vaticano está entrelaçado a eventos catastróficos, guerras internas e crises espirituais profundas. Desde sua revelação, estudiosos religiosos e místicos têm debatido incessantemente sobre a identidade desse último Papa. Alguns acreditam que ele já está no trono, enfrentando as provações da modernidade e os desafios de um mundo em colapso moral e social. Outros temem que sua ascensão seja o prenúncio de um caos ainda maior, algo que pode rasgar o véu entre o terreno e o sobrenatural. A frase final da profecia não tem data, nem detalha como ou quando essas tribulações terminarão. Apenas sela o destino sombrio de uma era com um fim abrupto e definitivo. É um mistério que fascina e assombra, um enigma guardado sob os muros do Vaticano, esperando o momento em que suas palavras sombrias se cumprirão. Por que agora? O eco das sombras no Vaticano. Em meio a uma atmosfera carregada de tensão e inquietação, a saúde fragilizada do Papa Francisco reacendeu velhas chamas e alimentou novas teorias. Sua condição debilitada, publicamente comentada, pareceu soar como o tambor anunciador de uma mudança iminente. Um prenúncio que muitos acreditam estar diretamente ligado à profecia do Petrus Romanus. Curiosamente, o nome de nascimento do Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, carrega em si uma ressonância quase simbólica. Jorge, um nome associado ao lendário guerreiro e santo que combate dragões. E Mário, com raízes que ecoam o antigo Marius, trazem uma aura que remete ao título sagrado de Pedro, o sólido pilar da Igreja Católica. Para os especialistas em profecias e simbolismos, essa coincidência não é mera casualidade, mas uma pista velada inserida pelo destino. Nos corredores silenciosos do Vaticano, onde cada gesto e cada palavra são analisados sob a luz da história milenar, a presença simultânea de 3 cardeais batizados com o nome Pedro só intensificou os sussurros conspiratórios.
Alguns veem nesse fato uma convergência inquietante, uma possível preparação para a chegada daquele que deve guiar a Igreja através das tempestades anunciadas. Além disso, os intérpretes das antigas sentenças de São Malaquias revelam que as últimas frases da profecia têm sido reavaliadas, reinterpretadas à luz dos acontecimentos contemporâneos. É como se as palavras antigas fossem um espelho em constante transformação, refletindo as ansiedades e esperanças de cada época. Por que agora? Por que este momento tão carregado de dúvidas e crises globais parece coincidir com a iminência do cumprimento de uma profecia secular? Para muitos, não se trata apenas do estado físico de um homem, mas do prenúncio de um capítulo final, de um juízo que está prestes a descer sobre a Igreja e, talvez, sobre o próprio mundo. Essa convergência de sinais, nomes e eventos cria um clima de expectativa e temor que ronda o Vaticano como uma sombra inquietante. E enquanto o relógio do destino avança, a pergunta permanece: estamos realmente às portas do fim da era papal? Ou tudo não passa de uma elaborada trama de simbolismos e interpretações humanas, tentando decifrar o insondável, o silêncio enigmático do Vaticano? No coração do poder espiritual mais antigo do mundo, o Vaticano mantém um silêncio quase sepulcral sobre a lendária profecia de São Malaquias. Nem uma palavra de confirmação, nem um sussurro de negação. Um vazio que, paradoxalmente, fala alto. Esse silêncio enigmático é interpretado por muitos como a maior das confirmações. Um pacto tácito entre os guardiões da Santa Sé e os segredos que poderiam abalar a fé de milhões. Em corredores austeros, atrás de portas de carvalho e sob arcos góticos, as sombras parecem esconder mais do que documentos e relíquias. Elas guardam um segredo tão antigo quanto perigoso, que não poderia jamais ser revelado sem trazer caos e temor ao mundo cristão. A ausência de uma declaração oficial não é simples descaso. É uma muralha cuidadosamente erguida para proteger o mistério, uma barreira invisível que separa a lenda da realidade. É como se o próprio Vaticano reconhecesse que revelar o episódio final seria despertar forças que ultrapassam o entendimento humano. Para os entusiastas e estudiosos das profecias, esse silêncio é uma prova silenciosa de que a profecia não apenas existe, mas está viva, pulsando nas catacumbas da história, esperando o momento certo para emergir, um momento que pode estar mais próximo do que imaginamos. No fim, esse enigma sussurrado na penumbra da Santa Sé se torna um convite sombrio. Questionar, investigar e, sobretudo, temer aquilo que o Vaticano escolhe não nomear. O presságio apocalíptico. Ecos de um fim anunciado. À medida que os séculos se acumulam, alguns estudiosos das profecias e especialistas em símbolos antigos começam a perceber uma aterradora convergência de eventos que parece ecoar o prenúncio sombrio previsto por São Malaquias. A famosa última profecia não surge isolada, mas se entrelaça com outros sinais que emergem como advertências claras, enviadas por forças que transcendem o entendimento humano. Eclipses solares incomuns, cuja sombra negra rasga o céu em momentos precisos, parecem alinhar-se com antigas previsões, como se o próprio cosmos lançasse um alerta silencioso. A escuridão que toma conta do dia é mais do que fenômeno natural. É um manto que oculta algo maior, um presságio que envolve a Terra em mistério e temor. Paralelamente, uma série de abalos sísmicos recentes em Roma, a eterna cidade das 7 colinas, fazem estremecer não apenas as fundações físicas, mas também as raízes espirituais do cristianismo. Esses tremores são sentidos como um aviso direto, um grito da terra que anuncia que tempos difíceis estão se aproximando, como se o próprio solo estivesse se preparando para engolir velhas eras e inaugurar uma nova, porém sombria, fase da história humana. Mais ainda, a atmosfera global atual está carregada de tensão. Conflitos armados, crises políticas e um crescente sentimento de inquietação coletiva criam um cenário perfeito para que as profecias se manifestem. Essa combinação de catástrofes naturais e instabilidade social é vista por muitos como o prelúdio inevitável do juízo final,
o momento em que a balança cósmica será finalmente pesada. Tais sinais se alinham não apenas com as visões de São Malaquias, mas também ressoam nas palavras enigmáticas de Nostradamus, cujas quadras continuam a intrigar e assustar, e nas aparições e mensagens de Fátima, que alertaram para uma grande prova da fé e da humanidade. Tudo isso configura um cenário apocalíptico que não pode ser ignorado. É como se o mundo inteiro estivesse à beira de uma bifurcação histórica, onde as escolhas e os eventos do presente determinarão o desfecho da humanidade. Uma passagem sombria que pode ser o prenúncio do fim dos tempos. Agora que você desvendou os segredos ocultos nas sombras do Vaticano, surge uma pergunta inquietante que ecoa nas mentes mais ousadas. Será que a profecia antiga já encontrou seu desfecho? Ou está apenas iniciando seu sombrio curso? Reflita e compartilhe sua visão. Você crê que vivemos a era de Pedro o Romano, o último guardião, anunciando o crepúsculo de uma era e o prelúdio dos tempos finais? Deixe seu comentário e faça parte dessa inquietante conversa. Se você quer mergulhar de cabeça nos mistérios que poucos têm coragem de encarar, chegou a hora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade. Aqui, a verdade não tem filtro, o medo é real, e cada vídeo é uma porta aberta para o desconhecido. Curta, compartilhe e comente. Queremos saber. Você está pronto para encarar o que está escondido nas sombras? Não perca o próximo episódio. Até lá, mantenha os olhos abertos